Olá meus amigos e minhas amigas, e nesse último vídeo da série compartilharei um método de treinamento poderoso que eu utilizei para perder 5 quilos de gordura e dar aquela secada na barriga em apenas 3 semanas. Isso mesmo, 3 semanas, passando dessa situação para esse resultado em apenas 21 dias. E esse treinamento, que é baseado num programa que virou febre nos Estados Unidos, foi adaptado por mim para pessoas maduras e iniciantes. E nesse vídeo, além de eu ensinar o passo a passo desse treinamento poderoso, também vou disponibilizar gratuitamente em PDF as apostilas de treino para quem quiser experimentar. E se você é novo por aqui, recomendo assistir os 2 vídeos anteriores. Assim você compreenderá todo o processo desse programa de emagrecimento, onde eu também mostro a dieta que eu utilizei e principalmente o passo a passo de como eu a coloquei em prática. Então fica comigo nesse vídeo, porque o que você vai aprender é um método de treinamento que eu testei, aprovei, utilizo comigo até hoje e com meus alunos. E se você puder dar aquela forcinha pro canal, senta o dedo aí, curte, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que você possa continuar recebendo essas dicas preciosas e, como eu digo, pode mudar o seu corpo e o seu estilo de vida. Eu sou o professor Márcio Grilo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você se encontra no formato de uma pera e tenta emagrecer sem exercícios de força, o máximo que você pode conseguir é se transformar numa pera menor. Afinal de contas, você quer definir o seu corpo ou murchar? Essa frase é Bill Phillips, o criador do programa Body for Life, cujo livro, lançado no final dos anos 90, se tornou um best-seller internacional, ficando por 5 anos na lista dos mais vendidos, segundo o The New York Times. O programa, que promete uma transformação em 12 semanas, virou uma febre nos Estados Unidos e ganhou milhares de adeptos pelo mundo todo. No vídeo de apresentação no meu canal, eu disse que eu iria compartilhar tudo aquilo que eu testei e comprovei ao longo de décadas de experiência. E esse método é um que eu testei, comprovei e utilizo até hoje comigo e com meus alunos. O programa Body for Life consiste em 6 dias de treinamento semanais, alternando um dia de musculação, outro dia de exercícios aeróbicos, todos eles de alta intensidade. Isso combinado com 6 refeições diárias equilibradas. Mas eu adaptei esse programa para apenas 3 dias semanais e que possa ser realizado para pessoas maduras e iniciantes. Mas antes de apresentar o meu programa adaptado, eu gostaria de mostrar como funciona o programa Body for Life na sua forma original. Nesse site, eu encontrei uma matéria que explica de uma forma resumida o que é o sistema Body for Life. Aqui diz, mude seu corpo com o desafio do Body for Life, tá? E por que o desafio? Na verdade, o livro, tá, que explica o método de treinamento de 12 semanas, propõe um concurso, né? Onde os concorrentes vão se submeter a 12 semanas obedecendo esse tipo de treino, esse tipo de alimentação, e vão concorrer a prêmios que, totalizando todas as categorias, são categorias de jovens, idosos, amputados, casais, chegam a mais de $1 milhão. Eu me lembro que na sua primeira edição ele ofereceu a Lamborghini dele no valor de $300 mil, tá? Então, o que é o Body for Life? É um programa de 12 semanas, conjugado com a parte muscular com a parte aeróbica, né, intercalado. Um dia você vai fazer a parte muscular, outro dia você vai fazer a parte aeróbica, 6 vezes por semana, tá? E como que funciona? Por exemplo, a parte muscular nada mais é do que a velha e boa pirâmide. O que é a velha e boa pirâmide? Que é: você vai aumentando as cargas a cada série, diminuindo as repetições até chegar numa série de praticamente de força máxima, onde você vai conseguir fazer só 6 repetições, uma carga pesadíssima. Depois você, na 5ª série, você diminui um pouco essa carga e faz um
pump, né? O que a gente chama de pump, é uma exaustão, né? Aquela série forçada para poder acumular o ácido lático. Isso é a base e já é velho conhecido, né, da fisiologia do exercício. Aqui também na parte aeróbica também trabalha com picos, chama HIITs, né? Picos de intensidade alternados com moderados, né, com intervalos de recuperação. E isso tudo claro, é acompanhado com uma alimentação equilibrada, também a clássica 6 refeições por dia, tá? Incluindo uma porção de carboidrato, outra porção de proteína, né? Junto com, claro, com verduras, e também tem a sugestão da suplementação, tá? Que por sinal essa marca EAS, que é da propriedade do Bill Phillips, é muito boa, eu já experimentei. Turma, só que é caro, né? Isso aqui custa mais de R$1.000 por mês. Para fazer o programa de 2 semanas é mais de R$3.000. Aqui no Brasil não pegou muito, faz tempo inclusive que eu não vejo isso para vender, mas eu já experimentei, assim como eu já experimentei esse método, turma. Tudo que eu falei, que eu já experimentei e que deu certo, é o que eu vou estar compartilhando com vocês nesse canal. E esse método eu falo com propriedade. Esse método realmente funciona, tá? Eu vou assim dar um pouquinho mais de detalhes sobre ele e explicar sobre HIITs. O que é o HIITs? Esse treinamento é chamado HIIT, que é uma sigla que significa High Intense Interval Training, que traduzindo seria treinamento intervalado de alta intensidade. Esses treinamentos intervalados consistem em alternar picos intensos com recuperação ativa. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás revisaram 41 estudos sobre HIITs em comparação a exercícios de intensidades moderadas e contínuas. E o resultado mostrou que a cada minuto de HIIT você perde 93% mais gordura comparado aos exercícios de intensidade contínua. Mas agora eu queria deixar uma coisa clara. Bill Phillips não inventou nada de novo. Pois, como disse o meu amigo Jorge Machado, professor de Educação Física, em uma entrevista, se referindo às franquias como Body Pump, Spinning, CrossFit, ele disse sabiamente: não se pode patentear os fundamentos da educação física. Ou seja, a Bill Phillips simplesmente organizou em um modelo único de treinamento e nutrição princípios básicos já velhos conhecidos da ciência do esporte e da nutrição. Ele simplesmente reuniu em um único programa o princípio da pirâmide da intensidade e HIITs aeróbicos associado a uma dieta equilibrada. E qualquer um que seguir tais princípios conseguirá resultados significativos. Ou seja, qualquer um que seguir uma dieta low carb em déficit energético, acompanhado com treinamentos de musculação e HIITs aeróbico, também poderá perder 5 quilos em apenas 3 semanas. Porém, os ganhos de massa muscular poderão ocorrer a partir da 6ª semana, principalmente quando você não estiver mais em déficit energético. Então, os ganhos de massa muscular significativo devem ocorrer após a fase de emagrecimento. Portanto, 12 semanas seria um bom tempo para você emagrecer e também conseguir ganhos musculares visíveis. Quem seguir o programa Body for Life, sem dúvida, vai obter bons resultados, pois, como eu já disse, eles são baseados em princípios básicos já conhecidos da ciência do treinamento e nutrição. Porém, na minha versão adaptada, eu fiz 2 mudanças básicas do programa e vou explicar por quê. Primeiro, nenhum personal qualificado irá indicar treinamentos de intensidade com cargas pesadas, com exaustões, para um sedentário ou iniciante. Pois esse procedimento pode acarretar uma série de problemas, desde lesões musculares, inflamações, até mesmo o risco de um infarto. Aliás, antes de mais nada, é recomendado que você passe por uma avaliação médica para ver se você pode treinar com esse nível de intensidade. E ainda que possa, primeiro você precisa passar por uma fase adaptativa, depois por uma fase condicionante, para depois por uma fase específica, uma fase de intensidade.
E isso é o que nós, professores de educação física, preparadores físicos, chamam de periodização. Então aqui nós podemos ver aqui um exemplo clássico de periodização, tá? Onde a gente poderia considerar, por exemplo, uma periodização de 12 semanas, ou seja, de 3 meses, tá? Onde essas 12 semanas, esses 3 meses, corresponderiam a um macrociclo, tá? Que seria subdividido a cada mês, um mesociclo, tá? E cada dia de treino, cada sessão de treinamento, um microciclo. Então nós teríamos aqui, por exemplo, o mesociclo 1, onde a gente trabalharia de uma forma adaptativa. Passa para o mesociclo 2, já de uma forma condicionante, tá? Preparando para o mesociclo 3, que seria uma forma intensa ou específica, tá? Isso tudo é uma periodização, tá? Você passa por períodos, tá? De intensidade. Qualquer preparador físico qualificado, ao montar um programa de treinamento, trabalha com periodização. E isso é fundamental e é uma coisa que não é citada no programa Body for Life. E a minha segunda adaptação do programa Body for Life foi reduzir o número de sessões semanais de 6 dias para apenas 3 dias por semana. Pois entendo que pessoas maduras nem sempre possuem tempo ou tolerância para frequentar a academia diariamente. E a menos que você queira se tornar um fisiculturista ou participar de um concurso fitness, você não precisa treinar todos os dias. E nem de treinos mirabolantes para alcançar resultados satisfatórios. Lembrando que o resultado proposto aqui é um emagrecimento com definição muscular e não uma grande hipertrofia muscular. E por essa razão, adaptei o programa Body for Life de 6 para 3 dias semanais e constatei aquilo que a ciência desportiva já havia comprovado, que ao realizar treinamento de força seguido de treinamento aeróbico 3 vezes por semana, aliados com uma dieta low carb em déficit energético, podem gerar resultados surpreendentes em poucas semanas para quem busca emagrecimento e definição muscular. Então, nessa periodização, você faria o treinamento de musculação junto com o treinamento aeróbico no mesmo dia, sem ultrapassar 1 hora por dia. Onde, num programa de 12 semanas, passando pelas 3 fases, você faria no total 36 sessões em 12 semanas, sendo que apenas 3 sessões por semana. No entanto, quando se realiza o exercício de musculação junto com o exercício aeróbico no mesmo dia, é importante saber que o exercício de força deve ser feito sempre antes do exercício aeróbico e não ao contrário, pois assim se evita o esgotamento de glicogênio, que é o substrato energético utilizado no treinamento de força. E dessa forma, com o glicogênio já limitado, uma vez que já foi utilizado no treinamento de força, quando você for fazer o exercício aeróbico, o corpo passa a utilizar mais gorduras como fonte de energia. Mas também é importante saber que o fator mais importante para a perda de gordura corporal é o déficit energético, não necessariamente a ordem dos exercícios. E agora eu vou mostrar as apostilas onde esse programa de treinamento adaptado é apresentado em 3 fases. A fase adaptativa, a condicionante e a específica. E aqui a gente encontra 3 apostilas correspondente a 12 semanas. São 36 sessões no total, 12 sessões em cada fase. A fase do treino adaptativo, a fase do treino condicionante e a fase do treino específico, que é o mais intenso. Tá? Você encontra aqui, na capa, né, o campo para você colocar o nome, a data que você iniciou o programa. Você programa aqui as sessões semanais, você registra, tá, quantas sessões foram realizadas. Eu confecciono ele de um tamanho pequeno para que seja prático, para que você possa levar para a academia. Aí você leva uma canetinha, vai lá, consulta,
né? O planejamento do dia que você fez e depois você registra a realidade, que baseado na realidade você vai traçar os próximos planos, ok? Essas apostilas funcionam como um diário de treino e servem principalmente para o seu planejamento e registro, que servirá como parâmetro para os próximos planejamentos. E planejamento é fundamental para qualquer meta que você quer atingir na vida. Pois, como diz Bill Phillips em seu livro se referindo ao planejamento, ele diz: se você não sabe para onde está indo, não importa o caminho, qualquer um vai dar em lugar nenhum. E na descrição desse vídeo você encontrará as apostilas para download. E no próximo vídeo eu vou mostrar como você montar essa apostila e utilizá-las na prática. Se você já pratica musculação, já não é um iniciante, você pode começar na fase 2 ou até na fase 3, depende do seu condicionamento. Mas caso você seja um iniciante e esteja sedentário, eu recomendo que você comece pela fase adaptativa. É muito comum iniciantes exagerarem na intensidade e sofrerem com dores musculares nos dias seguintes. Por isso, na fase adaptativa, deve-se utilizar cargas leves e focar mais na aprendizagem da execução dos movimentos. Por exemplo, aprender a abaixar o peso é tão importante quanto aprender a levantar o peso. Tomando como exemplo uma rosca direta para bíceps, quando você levanta o peso e o músculo contrai, chama-se fase concêntrica. Quando você abaixa o peso e o músculo alonga, chama-se fase excêntrica. Estudos mostram que a fase excêntrica recruta mais fibras musculares do que a fase concêntrica. Por isso, você não deve levantar e abaixar com tudo, desabando. Por isso, procure levantar o peso em um tempo e abaixar em 2. Tipo, 1, 2, 1. 1, 2, 2. Há quem use o 1 por 3. 1, 2, 3, 1. Mas para você que é iniciante, eu recomendo você usar o 1 por 2. Então, nesse treino de fase adaptativa, começamos com cargas leves, como já dissemos, e 4 séries de 12 repetições. E você vai aumentando as cargas conforme você vai sentindo, conforme o seu feeling, sempre de forma gradual e confortável. Então aqui, ó, vamos explicar o primeiro, o nível 1, tá? Tomando aqui uma apostila como exemplo. Todas as apostilas têm exemplos, né, com exercícios e cargas sugeridas, tá? Isso aqui são só exemplos. Aqui temos, ó, o campo do plano e o campo da realidade, tá? Então vamos lá. Como exemplo, você vai trabalhar elevação lateral para o ombro, tá? Com uma carga de 3 kg, né? Um par de halteres de 3 kg, o que é bem leve. Você vai fazer 4 séries de 12 repetições de uma forma confortável. Lembra que nessa primeira fase, principalmente nos primeiros treinos, tá? Vamos aprender a executar os movimentos primeiro, tá? E vai aumentando gradualmente. Aqui na fase da realidade, você vai realmente colocar qual foi a carga realmente que foi mais adaptada para você de uma forma, lembrando, de uma forma confortável. E pode ser que o exercício você opte por outro exercício de ombro. E você vai escrever aqui. Se realmente foi elevação lateral, você vai colocar elevação lateral. De repente você optou por desenvolvimento, porque o aparelho estava ocupado, você vai colocar desenvolvimento, vai colocar a carga e vai tentar fazer 4 séries de 12 repetições, tá ok? Então essa daqui é como você vai proceder na primeira fase, né, do nível 1. E você vai aumentando, né? A cada realidade você vai fazer o próximo plano, tá? De acordo com as cargas que você conseguiu. Se de repente não é necessário você começar com 3 quilos e terminar com 3 quilos, pode ser que você faça 3 quilos na primeira série, acha que está leve e termina com 4 quilos, por exemplo, entendeu? Então isso aqui você vai avançando dia após dia e tentando aumentar as cargas, né, de uma forma gradual e de uma maneira confortável, com uma boa execução de movimento.
E o treino aeróbico da fase 1, conforme já foi explicado, você deve realizar após a sessão da musculação 12 minutos de atividade aeróbica, que você pode utilizar a esteira, a bicicleta ergométrica ou mesmo uma corrida livre. E nessa fase 1, que é a fase adaptativa, eu recomendo você ainda não começar a treinar em HIITs, que é com picos de intensidade. Bom, e essa daqui é a planilha do treino aeróbico do nível 1, do nível para quem está iniciando, tá ok? Então, como eu estou aqui considerando um iniciante, tá? Eu dei aqui um exemplo de velocidades bem moderadas, tá? Ó, começando com 4 km por hora, lembrando que isso aqui, ó, eu dei como exemplo uma esteira. E ó, levando em consideração a esteira, nós temos aqui, ó, uma velocidade bem branda, tá? Que é de 4 km para aquecer. Depois você vai, ó, de forma contínua, tá? Até o 10º minuto, você mantém 5 km por hora, tá? E depois você volta para 4 para fazer a volta calma. Agora, o que é importante é que você tenha que seguir essa frequência cardíaca para começar de 50% a 70%. Aconselho você começar com 50% na primeira semana, aumentar para 55%, 60%, 70% na última semana desse primeiro mês do nível 1. Tá? Então veja bem, o que vale na verdade é a frequência cardíaca. Isso aqui eu coloquei como um exemplo. Tá? Uma velocidade bem moderada, mas pode ser que para você atingir 50% a 70% você precise de mais velocidade, de mais intensidade, tá ok? E isso você vai saber na prática. Então, por isso, no campo da realidade, você vai registrar o que realmente aconteceu. Qual foi o aparelho que você optou, tá? Com que frequência cardíaca ocorreu, né, a cada minuto, né? E com que velocidade fez com que ocorresse essa frequência cardíaca, tá ok? Então, é assim, essa daqui é a dica para início do primeiro treino de aeróbico nível 1. E para calcular a sua frequência cardíaca máxima, você pode usar a velha tabela de 220 menos a idade. Por exemplo, uma pessoa de 60 anos, 220 menos 60, daria 160, que seria a sua frequência cardíaca máxima. E você trabalhando entre 50% a 70% dessa frequência cardíaca máxima, daria mais ou menos entre 80 a 110 BPMs. E após 4 semanas, levando em conta que você já realizou 12 sessões de treinamentos, deixamos a fase adaptativa e começamos agora na fase condicionante, onde a gente começa a introduzir intensidade utilizando cargas específicas. Bom, e através dessa tabela aqui, que é a tabela de repetição máxima, eu vou tentar explicar o que são as cargas específicas, tá? Então tudo é de acordo com o parâmetro da tua carga máxima. Então o que seria a sua carga máxima? Aquela que se você consegue realizar só uma repetição, isso seria 100%. Então, por exemplo, se você com um supino, com 100 quilos você consegue realizar somente uma repetição, então 100 quilos seria a sua carga máxima, tá ok? Então, se você for trabalhar com, vamos supor, com 70% da sua carga máxima, né? Daria 11 repetições, corresponderia a mais ou menos 70% da sua carga máxima, tá ok? Tá aqui, ó, 12 repetições, 67%, 10 repetições, 75%, né? 8 repetições, 80%, 6 repetições já seria 85% da sua carga máxima, tá ok? Isso é aproximadamente, mas dá pra gente ter um parâmetro pra gente traçar, tá? O nosso sistema piramidial, tá? Que agora é que vai começar nessa fase 2 de treinamento, que é a fase condicionante. E agora, usando o velho método da pirâmide, a gente começa a aumentar a carga a cada série e, obviamente, diminuindo as repetições, chegando na 4ª e última série com uma carga que permita você fazer só 6 repetições, aquela que você não consegue fazer 7. Ó, então aqui tem já a apostila, né, do treino muscular nível 2, tá? Já estamos aqui na parte condicionante, onde a gente começa a imprimir a intensidade, já começa a trabalhar o sistema piramidial, tá? Então aqui, ó, o que é a pirâmide? A gente vai aumentando a carga a cada série e, obviamente, diminuindo a repetição. A ideia é chegar na última repetição
com 6 vezes, uma carga que permita fazer 6 vezes. Bom, esse é o plano. Agora, a realidade, aí você vai registrar. Se de repente essa carga você conseguiu fazer 7, você registra 8. Quando você conseguir fazer 10, 12, bom, significa que está na hora de reajustar essas cargas, tá? Então, de acordo com essa realidade, você vai ter um parâmetro para o próximo planejamento, ok? Então, uma dica para você ajustar as cargas periodicamente, você vai utilizar essa quarta série, na verdade, como um teste de força máxima, onde você vai tentar fazer o máximo de repetições. A ideia é fazer só 6, mas caso você faça 7, 8, mantenha no próximo planejamento essa mesma carga. Mas caso você já esteja fazendo 10, 11, 12, já é o indício que você tenha que reavaliar as próximas cargas para os próximos treinos. E no treino aeróbico da fase 2, a gente já começa também a incrementar intensidade. Está na hora de treinar com HIITs, ou seja, com picos de intensidade alternados com períodos de recuperação ativa. Então, durante os 12 minutos dessa atividade aeróbica, você alcançará 4 picos de intensidade, chegando a 85% da sua frequência cardíaca máxima em cada pico, sempre intercalando com recuperações ativas. Então vamos lá, né? O exemplo agora é do treino de aeróbico nível 2, tá? Lembrando que estamos tomando como exemplo a esteira, mas poderia ser uma bicicleta ergométrica ou elíptico, ou mesmo uma corrida, né, ao ar livre, desde que você monitore a frequência cardíaca, tá? Então vamos lá, aqui ó, nós temos 4 picos, né? Os 2 primeiros picos de 7 km por hora, que pode ser uma caminhada vigorosa para alguns, como um trote para outros, né? E os 2 últimos picos são de 8 km por hora, que pode ser um trote para alguns e pode ser já uma corrida um pouco mais rápida para outros. Lembrando que todos eles, ó, intercalados, tá? Com a recuperação ativa, né? Você vai diminuir a velocidade para recuperar a frequência cardíaca. Mas como eu sempre digo, essas cargas sugeridas, essa velocidade sugerida, são exemplos, são sugestões. Você vai conseguir saber a realidade através dos seus registros. Então você vai tentar essa sugestão e ver se realmente você trabalhou dentro dessa faixa de frequência cardíaca. Talvez esse 7 possa ser um 8, tá? Talvez o 8 possa ser um 9. Tá? Se você conseguir colocar 9, 10 e não ultrapassar 85% da sua frequência cardíaca máxima, excelente. Aí você vai saber ajustar realmente a sua velocidade, a sua intensidade ideal. E agora chegamos na fase 3 do treino de musculação e você vai acrescentar a quinta série, que vai ser uma série de exaustão, também chamado por pump, onde você vai fazer uma repetição com uma carga mais leve do que a última e vai tentar fazer o máximo de repetições para acumular bastante ácido lático. E aqui a gente chega na fase 3 do treino muscular, né? Na fase já avançada, onde você já vai acrescentar mais intensidade. Então vamos lá, o que muda? Além do sistema piramidal que já ocorreu na fase 2, onde você fez aqui ó, 4 séries, aumentando a carga a cada série e diminuindo as repetições, obviamente, porque você vai aumentando a carga, a tendência é diminuir as repetições, tá? Chegando na quarta série, com uma carga que permita você fazer apenas 6 repetições, você vai depois acrescentar uma quinta série, tá? A quinta série você vai retornar com aquela carga que você conseguiu fazer 8, foi uma carga pesada, e você vai tentar forçar 12 repetições. Você vai fazer uma exaustão, tá? Muitos também chamam isso de pump, tá? Então lembrando sempre que ó, aqui foi um exemplo de planejamento, tá? E você vai sempre estar registrando aqui no campo da realidade o que realmente ocorreu.
e sempre vai tentando aumentar essa carga, tá? Tomando como parâmetro principalmente aqui, ó, a quarta série, tá? Se você conseguiu fazer, de repente, na realidade, conseguiu fazer, ao invés de 6 repetições, conseguiu fazer 8, 10, 12, no próximo planejamento você já reavalia todas essas cargas aqui. Exemplo, né? Você já vai começar com 5, 6, 7 e finalizar com 8. E assim você vai estar sempre em progressão. E agora, na fase 3 do exercício aeróbico, o HIIT chega a picos de intensidade de 90% da sua frequência cardíaca máxima, sempre com a recuperação ativa. Bom, turma, então aqui a gente chega no nível 3 do treino aeróbico, né? É um treino de HIIT com picos de intensidade mais avançado, né? Mais alto, chegando aqui a 90% na hora do pico, sempre intercalando com recuperações ativas, recuperar a frequência cardíaca. Como sugestão aqui nós temos 3 picos de 8 km por hora, que pode ser um trote para alguns e pode ser já uma corrida mais vigorosa para outros, tá? E aqui, ó, arriscando um 9 km, que pode ser uma corrida mais rigorosa para alguns e um trote para outros. Turma, como aqui a minha faixa etária, né, do meu público é uma faixa etária mais madura, eu sempre tomo como precaução começar das sugestões mais baixas, mas isso aí você vai conseguir ajustar a sua intensidade ideal na realidade. Você vai tentar com essas sugestões e ver quanto você atingiu de frequência cardíaca. O importante é que você não ultrapasse 90% em cada pico, tá? Você vai estar sempre monitorando e registrando aqui na realidade para poder fazer o próximo planejamento, ok? Levando em conta que o meu público não é um público jovem e nem atleta, eu sempre sugiro cargas moderadas e exercícios seguros. Mais para frente eu vou fazer um vídeo só sobre o que eu recomendo como exercícios seguros para depois dos 60. Esse método de treinamento que eu adaptei, eu testei e comprovei e utilizo até hoje comigo e com meus alunos. Pode não ser o melhor método para emagrecimento, para definição muscular, mas eu garanto que ele é seguro e que funciona. E assim, chegamos no final dessa série de 3 vídeos, onde eu compartilhei a minha experiência de como eu perdi 5 quilos e sequei a barriga em apenas 3 semanas, passando dessa situação para esse resultado. E para você que assistiu os 3 vídeos, ou mesmo quem chegou até o final desse vídeo, meu muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. E para quem não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que volte lá e assista, para que você saiba que tipo de alimentação eu fiz para secar a minha barriga em 3 semanas. E se você gostou do conteúdo, eu peço que você se inscreva, curta, ative os sininhos das notificações para receber essas dicas preciosas e, como eu falo, pode mudar o seu corpo e o seu estilo de vida. Até o próximo vídeo. Gratidão.